Somente este ano, 22 ataques a agências bancárias foram registrados aqui no estado. Um número que assusta. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Bancários de Alagoas, Márcio dos Anjos. Boa tarde, Márcio. Seja bem-vindo. Márcio, em comparação a 2016, né, acho que vai haver uma redução aí, já que no ano passado foram 35, mas ainda é um número muito preocupante. É muito ataque para um estado só. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde aos telespectadores do programa Jornal do Dia. É preocupante, né? Lamentavelmente, é um número ainda muito alto e, por mais que se tenha reduzido, ainda é pouco essa redução. Então, nós temos que pensar numa situação, nós, enquanto sociedade também, né, nos envolvermos nesse assunto, bem como o próprio Estado, fazendo o seu papel de segurança pública e também, obviamente, os bancos investindo maciçamente em segurança também interna, até porque os lucros são exorbitantes, são bancos que lucram bilhões e que, por isso, têm a condição tranquilamente de investir mais em segurança bancária. E como é o investimento na segurança dos bancos? O investimento é muito pequeno comparado ao lucro, Sabrina. Então, se eles investissem pelo menos um percentual um pouco mais elevado, né, certamente essa diminuição do atrativo do roubo aos caixas eletrônicos, que é isso que está acontecendo. Então, se eles investem tanto na tecnologia, na automação, que é de primeiro mundo, é realmente comparado aos maiores bancos do mundo, né, por que é que não se investe em tecnologia de segurança? Como, por exemplo, está aí em estudo uma questão onde, em havendo explosão do caixa eletrônico, as notas elas seriam picotadas. Portanto, é uma saída. Isso custa caro? Custa caro para nós, para os bancos, nada, né? O sindicato sente falta de mais atuação da segurança pública, da polícia? Olha, o sindicato sente falta de uma política nacional, né? Porque, lamentavelmente, as pessoas precisam compreender que isso é uma política de governo. Não é a falta de investimento na segurança não é uma política simplesmente dos bancos do Brasil, da Caixa, do Banco do Nordeste, é uma política de governo. E as pessoas precisam compreender, volto a dizer, a sociedade precisa compreender isso, do papel dos bancos públicos para ela. Porque a partir do momento que existem explosões e o fechamento dessas agências, o que é que acontece? A própria economia do município murcha, porque os bancos públicos, especialmente os bancos públicos, é bom que se diga, nós temos 242 agências no estado de Alagoas, das quais 108 são dos bancos públicos apenas no interior, né? E se você tira os bancos públicos do interior do estado e o seu papel social a ser cumprido, o que é que acontece? Restam apenas poucas agências dos bancos privados. No nosso caso, especificamente, enquanto estado de Alagoas, se você tira a cidade de Arapiraca, onde concentra alguns bancos privados, uma agência do Santander, duas do Itaú e algumas do Bradesco, nós não temos, fora o Bradesco, nenhum outro banco privado no interior do estado. Ou seja, então, a importância desses bancos para a economia é muito grande. Então, quando a gente coloca e busca parceiros, já fomos buscar apoio da própria AMA na conscientização desse problema, também estamos tentando junto aos vereadores, né? Inclusive tem um vereador que disse que nos abriu uma audiência pública até o presente momento, isso não aconteceu. Já buscamos os deputados para que nos sirva de ponte, para que a gente possa então falar com o governador Renan Filho. Recentemente tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa em defesa dos bancos públicos. E quando a gente fala em defesa dos bancos públicos, Sabrina, nós estamos falando de um todo. Não estamos falando simplesmente e meramente da questão da falta de segurança do Estado ou dos bancos. Nós estamos falando da importância dele enquanto banco público e enquanto fomentador de desenvolvimento do município, da região e do país como um todo. Tudo bem que é questão de política pública na área de segurança, mas a cada explosão é aberta uma investigação. O sindicato acompanha isso mais de perto com a própria polícia para investigar o que está acontecendo, se é uma quadrilha, se são várias quadrilhas, por que em determinada época do ano ocorrem mais explosões do que em outras épocas? Nós não acompanhamos junto à polícia, até porque quando se trata de assalto à Caixa Econômica Federal, a apuração é pela Polícia Federal, né? E os demais bancos é pela Polícia Civil.
Esse acesso, sim, a esses processos, nós não temos. Mas tem cobrado celeridade nessas investigações? Nós temos feito ações, inclusive também tivemos recentemente, junto ao secretário de Política Social, né, de Segurança Pública, nós tivemos recentemente com ele cobrando uma ação mais efetiva por parte do Estado de Alagoas, da Secretaria de Segurança no Estado de Alagoas. Também, neste momento, nessa mesma reunião, nós levamos o prefeito, por exemplo, da cidade de Mata Grande, nós levamos o presidente da Câmara da cidade de Mata Grande, onde também foi colocado que os municípios, ou seja, através do seu prefeito, também precisa investir um pouco para que se iniba essa frequência de assaltos. Que políticas poderiam ser adotadas, por exemplo, Sabrina? A ativação do 80, do Disque Denúncia, né? a guarda municipal, né? E colocação de câmaras na cidade como um todo. Isso, de alguma maneira, não impede, mas inibe, e é importante que se faça um trabalho conjunto entre política de Estado, entre a próprio município e os bancos em si. Tem um valor contabilizado do prejuízo já causado com as explosões dessas agências no Estado? Não, isso é um número que a gente não tem e acredito que a gente nunca vai ter, Sabrina. E para os bancos não tem prejuízo absolutamente nenhum, a não ser da questão do próprio material em si, né, das máquinas e equipamentos, porque o dinheiro ele está dentro do seguro. Então, o dinheiro para eles não tem absolutamente nenhum prejuízo, mas lamentavelmente esses valores nós não temos conhecimento. É um prejuízo, como você falou, grande para a população, para o Estado, para o município, né, que vai ficar ali sem agência por um tempo até que a estrutura seja refeita ali. Aí a questão da economia, né, que é prejudicada, como o senhor tinha dito. Não tenha dúvidas. Aí sim, quem verdadeiramente está sendo prejudicado é a população alagoana, né, com esses assaltos a banco. E volto a frisar, são 108 bancos públicos no interior do Estado, no total 242. Então, veja a concentração maciça no intuito do desenvolvimento do papel social. Até porque, Sabrina, se você, vamos aqui dar como exemplo, uma cidade como Pão de Açúcar, a minha cidade natal, se porventura fecha as agências bancárias, o que é que acontece? As pessoas que recebem seus proventos ou seus benefícios vão se deslocar para uma outra cidade. E, obviamente, que isso a pessoa vai consumir, vai comprar os produtos em outra cidade. Eu estou, de alguma maneira, aniquilando a economia do município, eu estou afetando o comércio como um todo. Quando há uma explosão, quanto tempo, mais ou menos, uma agência fica fechada? Uma média aí, para recuperar? Olha, tem banco que ele aproveita desta situação e deixa mais de ano. É mesmo? Nós temos agências que está mais de ano. Nós temos agências do Banco do Brasil, por exemplo, que elas estão fechadas, algumas para retornar o ano que vem, né, são no mínimo 180 dias, e outras que estão funcionando sem numerário. Para a gente encerrar rapidinho, além dessa questão do prejuízo econômico, também tem a questão do risco que as pessoas correm. Quando há um assalto desses, já houve casos com reféns, com tiroteio. É importante investir na segurança, como o senhor falou, tanto os próprios bancos como a segurança pública, porque a vida das pessoas também é em risco. Não tenha dúvida. E esse é o maior patrimônio e a maior riqueza são exatamente as pessoas. E esta também é a nossa preocupação maior. Este ano mesmo nós já tivemos 2 assaltos em Major Isidoro do Bradesco e em Feira Grande no Banco do Brasil com reféns. Né? Então, pessoas da população que foram feitos reféns para até que os bandidos fugissem. Né? Então, a nossa preocupação, ela se trata da questão da própria pessoa, que eu volto a dizer é o mais importante, dos bancos, da sociedade como um todo. Ok, Márcio, muito obrigada pelas informações. Um bom final de semana para você. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Você pode rever essa entrevista, além de todo o Jornal do Dia, no nosso site tvpontaverde.tv.br. E ficamos por aqui. O Jornal do Dia volta na segunda-feira, depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde e um bom final de semana.